Preste muita atenção no que eu vou te perguntar agora. Você provavelmente tranca a porta da sua casa antes de dormir. Você provavelmente ora quando sente que o ambiente está pesado. Você clama por proteção quando sai para trabalhar ou quando seus filhos vão para a escola. Mas existe um momento sagrado e perigoso que a grande maioria de vocês, inclusive cristãos fervorosos, deixa a porta escancarada para o inimigo entrar. Você já parou para pensar que o ato mais comum do seu dia pode ser a maior armadilha espiritual da sua vida? Estou falando do momento em que você se senta para comer. Eu sei o que você está pensando. Ah, mas eu agradeço pela comida. Eu faço minha oração rápida. Escute o que eu tenho para te dizer. Agradecer não é o mesmo que blindar. Agradecer não é o mesmo que quebrar maldições. E o mundo espiritual não respeita intenções vagas. Ele respeita autoridade e decreto. A comida não é apenas matéria. A comida é um veículo. E da mesma forma que um alimento estragado pode intoxicar o seu corpo físico, um alimento consagrado a altares estranhos ou preparado por mãos carregadas de ódio, inveja e feitiçaria, pode intoxicar a sua alma de uma maneira que nenhum médico consegue diagnosticar. Muitas vezes aquele cansaço que não passa, aquela confusão mental súbita, aquela briga que estoura na sua casa logo após um jantar em família, ou aquele desânimo espiritual que te impede de orar, não veio do ar, veio do que você ingeriu. Você baixou a guarda, o seu corpo relaxou para receber o alimento, sua alma se aquietou para o prazer da refeição e foi exatamente nesse momento de paz física que a guerra espiritual foi perdida. Hoje, nós vamos arrancar a venda dos seus olhos. Que eu não estou aqui para te deixar paranoico com medo de comer. Pelo contrário, eu estou aqui para te entregar a estratégia de guerra que vai transformar a sua mesa em um altar de Deus. Você vai aprender que, se a Bíblia diz que a palavra santifica, então o silêncio condena. Fique comigo até o final, porque o que vamos tratar aqui vai mudar a atmosfera da sua casa e a saúde do seu espírito para sempre. Parte 1. O propósito e a conexão com a comunidade. Neste encontro, você vai descobrir como discernir espiritualmente o que está diante de você. Vamos falar sobre como neutralizar energias ruins em alimentos preparados por outras pessoas, como agir em restaurantes e festas e, principalmente, a declaração exata, o posicionamento de autoridade que você deve fazer para desamaldiçoar qualquer alimento imediatamente. Mas antes de mergulharmos nesse oceano profundo de conhecimento, eu quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença para o nosso exército aqui. Deixe o seu gostei neste vídeo agora. Isso não é vaidade, isso é munição. Quando você curte, você diz para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ajuda a salvar outras pessoas que estão sendo envenenadas espiritualmente sem saber. E eu quero ouvir você agora. Escreva aqui nos comentários. De onde você está nos assistindo? Qual sua cidade, seu estado ou país? É uma honra gigantesca ter você na nossa trincheira. Eu leio os comentários e sinto a força de cada um de vocês espalhados pelo mundo, buscando a verdade. Comente aí. Estou pronto para o discernimento. Vamos começar. Parte 2. O fundamento bíblico. A comida nunca foi apenas comida. Para entendermos a gravidade disso, precisamos voltar à base. Se você acha que preocupação com a origem espiritual da comida é exagero moderno, você não está lendo a sua Bíblia com as lentes espirituais corretas. O alimento sempre foi o ponto central de transações espirituais, tanto para a vida quanto para a morte. Pense comigo. Como o pecado entrou no mundo? Foi através de um assassinato? Foi através de um roubo? Não. Foi através de um ato de comer. O fruto proibido no Éden não era venenoso biologicamente. Ele era espiritualmente carregado com a desobediência. O ato de comer selou a queda da humanidade. Ali, Satanás entendeu que a boca é uma porta de entrada legal para o espírito humano. Avance na história. Olhe para Daniel na Babilônia. Por que Daniel rejeitou as iguarias do rei? Será que Daniel estava preocupado com colesterol? Será que ele estava fazendo uma dieta da moda? Absolutamente não. Daniel tinha um discernimento afiado. Ele sabia que aquelas carnes e aquele vinho tinham sido, primeiramente, oferecidos aos deuses da Babilônia antes de chegarem à mesa. Daniel entendeu um princípio que muitos cristãos hoje esqueceram: a comunhão. Quando você come algo,
você entra em comunhão com a origem daquilo. Se o alimento foi consagrado a um ídolo, ao ingeri-lo sem a devida quebra espiritual, você está participando daquela mesa. Daniel preferiu comer legumes e manter seu espírito limpo do que se banquetear e sujar sua aliança com Deus. E no Novo Testamento, Jesus, o próprio Deus encarnado, nunca comia sem antes dar graças e partir. Isso não era um hábito cultural, era um selo. E o apóstolo Paulo, o grande mestre da batalha espiritual, nos deixa a chave mestra em 1 Timóteo 4:4-5, quando diz que tudo o que Deus criou é bom se recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Preste atenção na palavra, santificado. Se algo precisa ser santificado, é porque em seu estado natural ou manipulado pelo homem, pode não estar santo. A oração não é um enfeite. A oração é o processo de purificação espiritual que remove a legalidade do inimigo sobre aquela matéria e a consagra para o seu sustento. Se a Bíblia trata o alimento com tanta seriedade, por que nós tratamos com tanta negligência? Parte 3. A realidade do mundo espiritual hoje. A mão que prepara. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, para o século XXI, onde a guerra é silenciosa, mas brutal. Você precisa entender como a transferência de espíritos funciona. O mundo espiritual opera por legalidade e por transferência. Tudo carrega uma impressão digital espiritual. Quando você vai a um restaurante ou come a comida feita por uma pessoa que não teme a Deus ou até mesmo compra uma marmita, você não está lidando apenas com ingredientes. Você está lidando com a energia e a intenção de quem preparou aquilo. Imagine uma cozinheira que está passando por um divórcio traumático, cheia de amargura, ódio e desejo de vingança. Enquanto ela corta os legumes, enquanto ela mexe a panela, ela está ruminando esses sentimentos. As lágrimas espirituais dela, a raiva dela, estão sendo projetadas sobre aquele alimento. Ou pior, imagine um lugar onde a comida foi consagrada propositalmente para trazer prosperidade ao dono do estabelecimento, às custas da saúde espiritual dos clientes. Isso é muito mais comum do que você imagina. Existem rituais específicos feitos em cozinhas industriais, em fundos de restaurantes, onde se consagra a comida a entidades para amarrar o cliente, para viciar o paladar, ou simplesmente para causar peso espiritual. E aí você chega, com fome, distraído, conversando no celular. Você senta e come. Imediatamente o seu corpo físico começa a digestão. Mas o seu corpo espiritual também começa a digerir o que estava oculto ali. E é aqui que os problemas começam. Muitas vezes, o ataque não vem com um demônio aparecendo no seu quarto de noite. Ele vem sutil. Você começa a sentir um peso no estômago que remédio nenhum cura. Sente uma sonolência anormal, aquela preguiça espiritual que te impede de ler a Bíblia. Começam as brigas em casa por motivos fúteis. Surgem pensamentos de derrota, de tristeza, que não eram seus 5 minutos atrás. O que aconteceu? Você ingeriu algo que não foi filtrado. Você deixou o cavalo de Troia entrar pelos portões da sua cidade fortificada. O inimigo não precisou pular o muro. Você abriu a porta e o convidou para jantar. Parte 4. A ciência da autoridade. O silêncio é um consentimento. Aqui entramos no ponto crucial da nossa instrução de hoje. Por que é perigoso comer sem orar com autoridade? No mundo jurídico, existe uma máxima: quem cala, consente. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Quando um prato é colocado diante de você, ele traz consigo toda a história dele. Quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem cozinhou e a quem ele foi oferecido. Se esse alimento carrega uma carga negativa e você simplesmente o come em silêncio, ou faz aquela oração automática, Senhor, abençoe esse alimento, amém, você pode não estar exercendo autoridade suficiente para quebrar o que está ali. A oração religiosa, feita da boca para fora, não tem voltagem espiritual para anular consagrações feitas nas trevas. O mundo das trevas opera com decretos intensos. Os bruxos, os feiticeiros, quando consagram algo, fazem com intenção, com fé maligna, com rituais. Você acha que uma oração preguiçosa vai anular um ritual intenso? Você precisa entender que a sua boca é uma espada. Quando você ora sobre o alimento, você não está apenas pedindo educação a Deus.
Você está exercendo o papel de sacerdote do seu próprio corpo. Você está aplicando o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua boca. A oração correta atua como um filtro purificador. Ela reposiciona as moléculas daquele alimento. Ela diz ao mundo espiritual: ainda que isso tenha sido feito com ódio, agora, pela autoridade do nome de Jesus, isso se torna fonte de vida e bênção. Sem essa declaração, você está vulnerável. E o inimigo adora um cristão vulnerável que acha que está protegido só porque vai à igreja no domingo, mas não vigia na segunda-feira na hora do almoço. Parte 5. O relato quando a cegueira cobra um preço. Deixe-me contar uma história real, omitindo nomes para proteger a identidade, mas mantendo a verdade para sua edificação. Isso aconteceu com uma mulher de muita fé. Vamos chamá-la de Mariana. Mariana era uma serva fiel, ativa na igreja, jejuava, orava. Um dia, ela foi a uma festa de confraternização no trabalho. Havia muita comida, muita bebida, um ambiente aparentemente alegre. Mariana sabia que alguns dos organizadores daquela festa eram pessoas envolvidas com práticas ocultas pesadas, mas ela pensou: o sangue de Jesus me cobre, nada vai me atingir. E relaxou. Ela comeu doces, salgados, participou do banquete sem fazer nenhuma oração de quebra, apenas uma bênção mental rápida. No dia seguinte, Mariana acordou diferente. Não era uma dor de barriga, era uma angústia. Ela descreveu como se uma nuvem cinza tivesse estacionado sobre a cabeça dela. A leitura da Bíblia, que era um prazer, tornou-se um fardo. Ela tentava orar e as palavras não saíam. Isso durou semanas. Ela começou a ter pesadelos constantes com banquetes, sonhava que estava sendo forçada a comer coisas podres. A vida financeira dela travou, a paz na casa dela sumiu. Ela repreendia o diabo, mas nada mudava. Até que, em um momento de oração profunda, o Espírito Santo trouxe à memória dela aquela festa. O Senhor mostrou a ela em visão que os alimentos daquela mesa tinham sido rezados para causar confusão e amarrar a vida profissional de todos que estavam ali, para que ficassem dependentes da empresa. Mariana entendeu. Ela tinha dado legalidade ao comer sem santificar. Não foi o doce que fez mal, foi a aliança oculta naquele doce. Naquele momento, ela fez o que você vai aprender a fazer hoje. Ela renunciou àquela comunhão, quebrou a maldição do alimento ingerido e ordenou que tudo o que entrou no espírito dela saísse. O alívio foi imediato. A nuvem saiu. A paz voltou. Não espere passar pelo que Mariana passou. O discernimento é a arma que evita a ferida. Parte 6. A instrução prática. O que dizer e como fazer. Agora preste muita atenção. Não quero te dar uma fórmula mágica, porque no reino de Deus não existe mágica, existe fé e autoridade. Mas existe um modelo de decreto que cobre todas as bases legais que discutimos. Quando você estiver diante do seu alimento, seja em casa, na rua ou na casa de um desconhecido, você não precisa gritar, não precisa chamar a atenção de todos e parecer um fanático. A autoridade espiritual pode ser sussurrada ou até dita em pensamento, desde que haja intenção forte. O segredo está em 3 pilares. Agradecimento, reconhece Deus como a fonte. Quebra de vínculos, anula a origem humana ou maligna. Consagração, destina a energia para a glória de Deus. Você deve olhar para o alimento e ter a consciência de que ele pode ser um cavalo de Troia. E então você diz: Senhor, eu te agradeço por este sustento, mas neste momento, em nome de Jesus, eu cancelo toda palavra de maldição, toda consagração a ídolos, toda inveja, ódio ou manipulação que possa ter sido lançada sobre este alimento, desde a sua origem até este prato. Eu declaro que este alimento é agora santificado pela tua palavra. Eu retiro dele qualquer encargo das trevas e ordeno que ele sirva apenas para nutrir meu corpo e fortalecer meu templo para o teu serviço. Nenhuma arma forjada na cozinha do inferno prosperará contra mim através deste pão. Amém. Percebe a diferença? Você não apenas agradeceu, você cancelou, você limpou, você tomou posse. Quando você faz isso, você pode comer até o que foi oferecido a ídolos, como Paulo ensina, porque a sua oração é maior do que a consagração do inimigo. A luz dissipa as trevas, mas a luz precisa ser acesa. Parte 7. As consequências e a liberdade.
Alguns podem perguntar, mas isso não é cansativo? Ter que fazer isso toda vez? Eu te pergunto, é cansativo escovar os dentes todo dia? É cansativo tomar banho? Você faz isso pela higiene do seu corpo. Essa oração é a higiene da sua alma. As consequências de não fazer são o acúmulo de lixo espiritual. É viver oprimido sem saber por quê. É ter brechas abertas onde o inimigo entra e sai quando quer. Mas a recompensa de fazer isso, a recompensa é gloriosa. Você passa a ter uma autoridade que a maioria não tem. Você se senta em qualquer mesa e a atmosfera muda. Você não tem medo de macumba na comida, porque você sabe que o Deus que habita em você é fogo consumidor. Você começa a perceber que sua saúde melhora, seu sono fica mais tranquilo, sua sensibilidade espiritual aumenta. Por quê? Porque você parou de se contaminar 3 vezes ao dia. Você fechou a porta. Isso não é prisão. Isso é liberdade total. É a liberdade de saber que nada externo pode te dominar, porque você tem o controle da porta de entrada. Parte 8. Oração final de quebra e restauração. Agora, eu quero orar por você. Talvez, enquanto eu falava, você se lembrou de alimentos que comeu, de lugares que frequentou e sentiu que pode ter se contaminado. Talvez você sinta hoje os reflexos de algo que ingeriu no passado. Não importa se foi ontem ou há 10 anos. No mundo espiritual não existe tempo cronológico. Existe o hoje. E hoje nós vamos limpar o seu templo. Onde você estiver, se puder, coloque a mão sobre o seu estômago ou sobre o seu coração. Feche os olhos e conecte-se com o trono da graça agora. Vamos fazer uma varredura espiritual. Repita comigo ou concorde em seu espírito. Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti agora, coberto pelo sangue de Jesus. Eu te peço perdão pelas vezes em que fui negligente e não vigiei o que entrava no meu templo. Senhor, neste momento, eu uso a autoridade que me foi dada no nome de Jesus para renunciar a todo pacto, toda consagração e toda aliança que fiz inconscientemente através da comida. Se eu comi algo consagrado a ídolos, a mortos ou a espíritos de enfermidade, eu declaro agora que o poder desse alimento é quebrado. Eu ordeno a toda substância espiritual maligna que saia do meu corpo, que saia da minha mente e que saia das minhas emoções. Eu neutralizo todo o veneno espiritual. Eu declaro que meu sistema digestivo é abençoado, que meu sangue é purificado e que meu corpo é templo exclusivo do Espírito Santo. Eu levanto um muro de fogo ao meu redor. A partir de hoje, tudo o que eu comer será para a glória de Deus, santificado e purificado. Eu sou livre, meu corpo é livre e a minha mesa é um altar de adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Sinta a leveza. O que fizemos aqui foi sério e poderoso. Você acabou de dar uma ordem de despejo para qualquer inquilino indesejado que estava escondido na sua vida através dessa brecha. Lembre-se, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas para viver essa alegria, precisamos proteger o nosso templo. A partir de hoje, transforme cada refeição em um ato profético. Quando você se sentar com sua família, seja você o sacerdote que abençoa a mesa. Quando comer sozinho, lembre-se que Deus está com você. Não coma como um órfão. Coma como um filho que sabe que o pai cuida de cada detalhe. Eu quero que você saia daqui hoje com uma frase de vitória cravada no seu espírito, para selar esse ensinamento. Vá agora nos comentários e declare para todo o mundo espiritual ver. Minha mesa é altar, meu corpo é templo. Escreva isso com fé. Ao escrever, você está materializando sua decisão. Minha mesa é altar, meu corpo é templo. Quero aproveitar para desejar a você e sua família um ciclo de prosperidade. Nesse ano que se inicia, saúde divina e de mesas fartas. Que nunca falte o pão físico na sua casa e que o pão da vida, que é Jesus, seja o centro de tudo. Que suas festas sejam cheias de paz e que a alegria do Senhor seja literalmente a sua força. Você é precioso para nós. Você é parte deste exército de vigilantes. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão agora. Ative o sino. Nós trazemos segredos espirituais diários para que você deixe de ser vítima e passe a ser um guerreiro vitorioso. Não perca o próximo vídeo, pois vamos subir ainda mais o nível. Compartilhe essa mensagem. Mande para aquele grupo da família.
Mande para seus amigos. Muita gente está doente e oprimida simplesmente porque não sabe orar antes de comer. Seja a luz na vida deles. Que Deus te abençoe poderosamente. Mantenha-se firme, mantenha-se vigilante e até o nosso próximo encontro, nunca se esqueça, você tem autoridade. Use-a, fique na paz.